Sejam muito bem-vindos ao Papo de Muro, seu podcast feito com muito carinho sobre o mundo do parkour. Eu sou o Danilo Alves, condutor desse programa, e para falar comigo hoje eu convidei o Rizard Neto, lá da Move for Life, e também o Dans, também da Move for Life, para bater um papo sobre parkour na rua versus academia. Se tem alguma diferença, quais são? E agora você também pode assistir as entrevistas no YouTube ou continuar ouvindo lá no Spotify. Fica à vontade. Então, sem grandes delongas, vamos nessa? Rizão, vou começar com você, falando sobre até segurança e realidade entre o que a gente faz na academia e o que a gente faz na rua. Você acha que o atleta que começa na academia, ele tem dificuldade de ir pra rua ou não? Você acha que o tatame vicia, os colchões viciam? Cara, eu acho que os colchões, eles trazem muito conforto, né? E quando você vai pra rua, você tem que sair de uma zona de conforto, né? Que é pôr à prova mesmo o que você estava treinando na academia. Muitas pessoas conseguem transferir bem, né? Conforme, tipo, vai treinando e vai ganhando facilidade com o movimento, vai ganhando repertório. E tem pessoas que não, que travam, né? Que tem aquele bloqueio, porque na rua não tem como você ajustar o pico, é duro, escorrega, às vezes tá com areia ou tá sujo, enfim. Então, eu acho que tem os dois lados, tá ligado? Dá pra pessoa conseguir desenvolver e transferir, mas também tem as pessoas que se bloqueiam, tá ligado? Mas na sua história, assim, quando você sai de um movimento aqui desse lugar confortável, que é a academia, independente de qual seja, e que você vai colocar esse movimento na rua, como é que é teu processo de confiança? Porque uma coisa é confiar aqui, e para fazer a mesma acrobacia ou o mesmo movimento na rua. Então, mano, depende do move, tá ligado? Se for um move muito complexo, pra mim, assim, que eu não me sinta tão seguro, provavelmente eu vou buscar algumas alternativas mais confortáveis na rua, tipo um banco de areia ou alguma coisa que me faça me sentir mais seguro, um lugar que eu não vá bater em nada, que eu tenha espaço para fazer os movimentos. Mas se for um movimento que eu já tô assim mais familiarizado ou que eu tô me sentindo muito confortável dentro da academia, eu consigo transferir para a rua, tá ligado? Tipo, mandar mesmo na graminha ou no concreto, tá ligado? Lógico que eu passo por aquele processo do desbloqueio, de ficar lá comitando mesmo, de falar, não, eu vou mandar mesmo e realmente decidir mandar e mandar o move, tá ligado? Mas, tipo, depois das primeiras vezes que eu mando, já consigo desbloquear e ficar suave, tá ligado? Pode crer. Ô Danz, e o contrário? Quando o cara sai da rua e vem pra academia, claro que a gente vem com o olho brilhando, né? Ah, espaço, academia, coxinha, eu vou tacar tudo. Você acha que o processo de desbloquear os moves que o cara tem na rua é mais fácil aqui para ele voltar? Porque ele já começou na rua, que ele só lapidou e voltou? Ou você acha, até pela tua história, assim, você acha que o cara fica numa fantasia aqui e tem uma dificuldade depois de voltar pra rua, uma vez que ele descobre esse universo? Cara, eu acho que tem de tudo. Eu já vi muito bicho do mato ter medo de ginásio, tá ligado? Meu começo, inclusive, era assim, um sonho poder treinar num lugar que tivesse colchões, que tivesse mais estrutura, mais segurança. Mas, como a gente veio assim, de uma época que a galera brincava muito na rua, já estava mais acostumado assim, àquela época assim, da gente poder ser criança de verdade, sabe? Não ficar numa tela, esse tipo de coisa. A gente já trouxe um costume de estar na rua que já era mais natural. E aí, quando a gente vem para o ginásio, acaba nos favorecendo muito, porque a gente pega os pontos assim de segurança mesmo. Mas eu já vi, que nem eu falei, tem um amigo que ele assim, tinha medo de cama elástica. Às vezes a galera não gosta muito de pisar no tatame, de cair no colchão. Então existem os prós e os contras. Eu vejo muito mais a galera aderindo ao ginásio e assim, tendo mais receio de sair do que o contrário, né? Mas mesmo assim, eu acho que não tira o outro lado da moeda, sabe? Pode crer. Boa. Eu tenho muita dificuldade de aprender acrobacia em ginásio com alguém dando suporte.
é porque eu vim desse lugar também, de aprender a dar mortal caindo no chão e, enfim. Exatamente. Se tivesse alguém ia me machucar menos na vida. Mas quando eu vou aprender alguma coisa hoje, tem alguém me segurando assim, eu falo, puta, vai um pouquinho mais pra lá. Dá medo. Véio. Você acha que a pessoa que procura parkour hoje em dia, que ela começa na academia, a prova final dela, que tudo está funcionando, é a rua? Você acha que ela se prepara na academia para ir para a rua ou não necessariamente, Izão? Então, hoje, aqui na academia mesmo, eu vejo que tem 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que vêm porque gostam do parkour, porque descobrem o parkour e querem fazer parkour, e as pessoas que a mãe trazem, ou por algum motivo querem qualidade de vida, saca? Então, tipo, quando a pessoa vem porque descobriu o parkour, porque gosta do parkour, porque tem mais interesse, quer se aprofundar, com certeza, mano. Eu acho que a prova final é lá na rua, tá ligado? Porque o parkour é isso, é um esporte urbano, tá ligado, mano? E a ideia é a gente ser eficiente lá fora, tá ligado? Isso aqui é só uma preparação bem a essência pra gente colocar lá na rua, né? Mas, mano, pra galera também que só busca um exercício, uma qualidade de vida, tá ligado? Eu acho que o parkour também pode ser uma ferramenta da hora, tá ligado? Então, a prova final dessa pessoa pode ser aqui dentro, tá ligado, mano? Boa. Muitas pessoas, assim, a gente também tem que adaptar o trabalho e tudo mais, por não conseguir acompanhar de repente, e aí o espaço ele traz essa questão da segurança, tá ligado? Assim, uma pessoa que tem uma deficiência, alguma coisa, enfim, traz mais seguro. Mas também tem o contraponto, tem até aquele maluco que só tem uma perna, velho, que pula mais Pode que crer. nós tudo junto aqui. Pode crer, é verdade. E, velho, tipo, é isso, a rua pra ele é a prova de tudo. E ele adapta os movimentos do jeito que ele pode, sabe? E ele arregaça, mano. Então, assim, mano, eu acho que o concreto ele molda assim, tá ligado? É a prova final, o chefão, tá ligado? Porque, massa. tipo, você não tem como pegar o concreto, tirar, deixar mais perto, deixar mais baixo, tá ligado? O bagulho rala, tá ligado? Não é macio, então... Acho que ainda mais aqui no Brasil, né? A gente não tem uma arquitetura europeia que é tudo quadradinho, bonitinho, formadinho. Tem um monte de construção louca que a gente... E meio hostil, né, mano? Pode quebrar a qualquer momento, bem né? hostil também. E aí realmente complicado. É uma boa prova. Tanto que quando a gente viaja para algum lugar que tem uns picos bonitinhos, a gente debulha, né? Porque é tudo muito organizadinho e tal. Acho massa pra caralho. Você estava contando aqui no off, Dance, como é que foi o caminho contrário seu? Rizard também pode falar. Como é o caminho, tipo, rua-academia? Como é que foi isso para você? Que a pergunta ela é sobre academia-rua, né? Como é que foi o contrário para você? Bom, para mim, o contrário, como a gente meio que estava acostumando ali com o concreto, a gente treinava também bastante próximo à grama, próximo à areia e tal. Ir pro ginásio foi algo a mais, uma coisa que assim, eu sentia que eu estava levando o meu parkour para algum lugar, sabe? Então eram algumas habilidades que eu já tinha, então eu já tinha começado assim, a mandar mortal de frente, já mandava algum flick, sabe? E eu fui lá para assim, aprender mais como que mandava um mortal de costas, ir aperfeiçoando, e eu sentia que independente de eu estar lá ou em qualquer outro lugar, o parkour ele ia comigo. Então eu sentia que mesmo estando dentro de um ginásio, eu estava fazendo o parkour, mesmo se eu estivesse no fogo ou na água, tá ligado? Então teve momentos até que a gente fez viagens que a gente pulou do meio do mar, das pedras para a água, né? No mar e tal, teve que voltar nadando, e tudo aquele ambiente diferente também era parkour para mim. E isso somou para mim muito no ginásio. Então, treino de acrobacia também era parkour. Andar e equilibrar na calçada indo para a escola também era parkour. Então, tudo isso sempre me remeteu muito forte ao foco. E a galera sempre via meio assim, treina no ginásio, mas não treina fora. E para mim, eu nunca vi muito assim, sabe? Comecei a valorizar mais esse ponto a partir dos dias assim mais atuais, sabe? Acho que tem uma coisa que é muito legal de ver da onde você vem para onde você vai, nesse antagonismo aí da pergunta nossa, que é a pessoa que está na academia, ela vai se testar na rua, né? E a gente que começa na rua, a gente vem se testar na academia para voltar para a rua também, né? E isso que o Rizão falou é muito massa, assim, porque não necessariamente eu começo numa academia eu quero ir para a rua. Às vezes eu quero só ficar aqui. Eu quero ser dançarino de academia. Eu quero ser dançarino de balada. Eu quero ser um atleta de academia, focar só em academia, porque eu quero competir em academia.
Então, claro que você passa pela experiência da rua, porque é a essência do parkour ali, você não tem, acho que não tem como não fazer isso. Mas é legal isso que você traz também, porque eu tive essa mesma experiência. Era meu sonho achar um pico pra treinar com colchão e tal. Total. Então, era meu sonho achar um areião, velho. Total, velho. E aí, quando você sai da rua e vem pra academia, você vem se testar, vem aprender, mas já no foco de voltar pra rua. Exatamente. Então, talvez a rua sempre não, né? Mas eu acho que pra gente de uma geração mais antiga, sempre é a prova, e não é nem a prova, né? É a matéria, né? Demais. Antes de eu iniciar, de fato, um treino na academia de ginástica lá, naquela época, a gente sempre ia fazer aulas esporádicas, experimentais. Então, assim, a moça da secretaria, ela já estava ligada que a gente, às vezes, colava, revezando um outro. A minha mãe nem sempre podia pagar, inclusive por causa das minhas notas, às vezes ela me tirava. Então, tudo que eu conquistava lá dentro, eu queria mostrar para os meus amigos também. Então, na escola, assim, no dia seguinte que eu tirei o palm flip, que inclusive eu lembro que você foi o cara que me mostrou, tá ligado? Lembro até hoje, foi lá em 2008. Esse dia foi especial, meu. Enfim, no dia seguinte que eu tirei o palm flip, eu fui na escola e mandei no intervalo. E aí, inclusive, tava com o Jedi lá. O Jedi, pra quem não sabe, é um gordão que virava mortal. Hoje em dia ele tá trincado, tá ligado? Mas enfim, eu mandei o palm flip, a galera curtiu, mas ele mandou o all spin e me quebrou, tá ligado? A galera, tipo, ficou incrédula, assim, com ele, porque ele era gordo também, mandou um all spin, assim, um move bem diferente, né? Um mortal de costas ainda é um mortal de costas, mas enfim. Aí, cara, meio que teve todos esses lances, assim, de o gainer, a primeira vez que eu mandei no ginásio, nos dias, assim, seguintes, a gente foi treinar no campinho e eu mandei na grama lá, sabe? Então, foi sempre pra trazer pra fora, independente do... Porque eu não tinha garantia de que eu ia ficar na academia também, sabe? Ô, Rizão, e dentro disso ainda, a gente tava falando aqui que você também tem essa história que veio da roupa parkour, e eu, na minha ingenuidade de achar você tão limpo com os movimentos da ginástica, o seu estudo, de eu te ver na ginástica, eu sempre achei que você era um cara da ginástica que veio pro parkour. E ao contrário, né? Isso eu acho muito foda, porque eu vi o Dans, vi o Giovanni, vi vocês aqui de São José dos Campos girando pra caralho, assim, de repente o freerunning brasileiro tava aqui, mas existia uma estética que eu sabia, parkour, capoeira, tal, não sei o quê. Você sempre teve uma estética que a mim me remetia muito à ginástica. E eu não sei também o quanto eu posso falar isso, mas no meu ponto de vista, para mim você era esse cara da ginástica, que eu sempre te achei muito limpo. Mas como é que você vai parar na ginástica, então, que você estuda de ginástica, vindo da rua e vai pra ginástica? Então, mano, quando a gente treinava, a gente acabou que todo mundo foi fazer educação física, só que foi cada um para um canto. Eu fui parar em São Paulo, fui fazer USP, e na USP tem o CP, que lá tinha um ginásio de ginástica. Só que, tipo, na época o Zico treinava lá, e ele pulava lá, e infelizmente o cara não gostava muito da galera do parkour, tá ligado? E aí a gente ficou meio mal visto. E eu tive que começar a treinar ginástica com esse foco em parkour, só para usar o ginásio para poder, tipo, treinar, tá ligado? Gênio. E a partir desse momento eu comecei a pegar um pouco de gosto. Só que, tipo, eu não treinava ginástica mesmo, eu só comecei a entender mais. E assim que eu me formei, quando eu voltei para cá, eu fui contratado para formar uma equipe masculina aqui em São José. E aí, só que a ginástica tem toda aquela questão da postura e tudo mais. E eu ia ensinar os meninos e eu, cara, você sabe como que é a postura da galera do parkour. E eu comecei a treinar mostrando pra eles. E a partir desse momento eu comecei a melhorar. E foi isso. Só que, tipo, sempre foi assim, eu curto fazer esse movimento, vou tentar fazer e vou treinar ele um pouquinho. Tipo, mas nunca foi um negócio, vou fazer ginástica, tá ligado? E a mesma coisa com a calistenia também. Os moleques treinavam no CT, quando a gente abriu o CT, e eu dava uns treinos pra eles, só que eu não ia competir, não ficava treinando, tá ligado? Só que eu tinha interesse por alguns moves, e aí eu treinava esses moves e pegava esses moves. E agora, tipo, a galera acha que eu sou da calistenia, da ginástica, tá ligado? Mas é louco, né? Como a gente tem essa malandragem da rua, que eu tô aqui, quero desenvolver uma parada aqui, mas eu vou comer em outros lugares pra trazer pra cá. De volta a gente volta para aquela coisa, né? A rua não é a prova, né? A rua é a matéria nossa.
É, É mano, muito louco. e é que nem, tipo, os caras com break, com a capoeira que vem fazer o parkour, tá ligado? Já vem com uma outra visão e a gente fala, caralho, mano, é uma foda, tá ligado? Só que é uma outra visão, tá ligado? Não é aquele parkour que é só pra frente, tá ligado? O parkour, eu vejo que ele é tipo uma árvore, mano, com vários galhos, assim, Muito, sabe? é. E dá pra ter muitos frutos dessas árvores, sabe? Então, tipo Super. assim, eu acho limitado a gente não explorar, tá ligado? Então o lance é esse mesmo, velho. Tipo, o que tiver vontade, explorar. Vamos fazer, né? E é desse caminho que eu sigo meus treinos, tá ligado? Boa. Agora falando sobre campeonatos, e só nesse recorte da pergunta, vocês acham que uma pessoa que só treina na rua consegue chegar numa SPL? Para quem não sabe, a SPL é um dos campeonatos mais importantes que tem no mundo, é o grande mundial do parkour, que é competido dentro de uma academia na Bélgica. Eu acho que sem alguém para direcionar esse treinamento, não. Mas se tiver alguém que direcione essa pessoa, alguém mais experiente, tipo, como se fosse tipo, um veterano do parkour, eu acho que sim. Você acha, mano? Eu Você acha acho que, sim. tipo... Porém, isso pensando em parte técnica, sem contar a preparação física. Eu acho que é extremamente fundamental a preparação física. Só pensando em técnica. Pensando em técnica. Pensando em técnica, eu acho possível. Tipo, eu que nunca tive experiência de treinar numa academia. Num você acha que eu skill chego mais... e num speed, sim, tá ligado? Num freestyle, eu já acho que não. Mas você acha que, sei lá, um b-boy Cidinho não chega num freestyle e não... Acho que não, mano. Acho que tá muito Caraca, diferente. Hoje tá muito acima o nível, tá ligado? Uns anos atrás podia. Não, mas em freestyle, nas outras freestyle, técnicas, você acha que o cara que nunca pisou na academia faz? Eu acho que ele consegue fazer skill e speed muito bem, com certeza. Mas é aquilo que eu falei pra você, tem que ter o direcionamento de um veterano. E pode ser um veterano que já treinou na academia, tá ligado? Verdade, verdade. Entendeu? Eu fico pensando nisso assim... É descobrir a textura do lugar, né? Tipo, a barra é gostosinha, a pisada da madeirinha, não sei o quê. Eu vejo... eu relaciono muito com a sensação da primeira vez que eu tive quando eu cheguei no ginásio, que era de eu estar pisando nas nuvens, entendeu? Então, tipo, o cara que ele sempre treinou na rua, quando ele vai pisar na madeira, né? mano, ele vai se sentir muito confortável, entende? E em relação às distâncias também, tanto faz, tá ligado? Ele vai conseguir treinar na rua, ele vai achar vários spots. O lance é o quanto ele vai treinar, como ele vai se dedicar e como que ele vai direcionar esse treino, sabe? Por isso que eu falei a questão do veterano, né? Se tiver um veterano que vai direcionar as técnicas dele, vai fazer um processo legal, eu acho que o skill e o speed ele consegue, mano, tá ligado? Boa. Onde vocês acham que as pessoas se lesionam mais? O atleta da rua ou o atleta da academia? O praticante da rua ou o praticante da academia? Se eu for falar em relação à experiência, né? E o local que está, quanto menos tempo a pessoa treina, mais risco ela tem na rua. Agora, quanto mais tempo a pessoa treina, mais risco ela tem dentro do ginásio. Eu acho que é assim, sabe? Porque quanto mais experiente a gente vai pegando as manhas de certas coisas, de como se treina na rua, as diferenças. E talvez o chão duro seja muito menos imprevisível do que algo muito mole e tal. E principalmente para alguém que já teve lesões, as superfícies instáveis, elas comprometem bastante, sabe, o corpo. Então a gente sempre fica de olho, mesmo se está caindo no colchão. Às vezes até o chão duro é melhor, sabe? Eu concordo também, mano, porque, por exemplo, com experiência própria, a maior parte das vezes que eu me machuquei foi no colchão, tá ligado? Ou, tipo, o colchão pressionou muito, ou ele torceu meu pé ficou preso e torceu, ou eu espirrei do colchão e voei pra fora do colchão e caí no chão duro. Então, se eu tivesse recebido ali o impacto no chão firme, talvez eu não tivesse me machucado em algumas situações que eu passei. Porém, também tem aquela questão de que eu também não ia mandar se não tivesse lá o colchão, né? Então, exato, a gente se arrisca bem mais sabendo que vai poder cair no colchão, né? E na rua eu acredito que a gente vai mais na zona de segurança, né? Mas lógico que a gente também se arrisca e tenta bater os moves, mas a gente fica mais dentro da zona de segurança, até pela questão da gente não conseguir fazer tantos ajustes, né? Então tem que ser algo muito certeiro. Então quando a gente geralmente comita alguma coisa na rua, a gente já está com certeza, a gente já sabe que vai fazer ou vai chegar muito perto de fazer, ou que com certeza a gente vai conseguir salvar, tá ligado?
Então, é isso, saca? Eu acho que na rua a gente acaba se machucando até menos, velho. Eu concordo. Aí eu acho que, então, essa fantasia do tipo, vou treinar no ginásio porque é mais seguro, nem sempre isso é verdade, né? O que a gente também fala para os nossos alunos, uma das primeiras coisas, né? Porque eles sempre chegam aqui encantados com o espaço, a cama elástica, e a primeira coisa que a gente fala aqui não é parquinho, aqui machuca igual, aqui é às vezes até pior, as coisas são duras, não tem areia, dependendo do jeito que cair no tatame, quebra também o braço igual, cair da barra também, então, sabe, eles têm uma impressão e a gente já tem outra de experiências e de ver as coisas acontecendo, então tem algumas regras e geralmente essas regras são pela segurança, sabe? Boa. E aí, meninos, para encerrar, um pouco sobre a comunidade, assim, hoje em dia, a gente acessa muito esses vídeos de campeonatos, então a gente tem um atleta de academia, a gente também tem os atletas de rua. Você acha que hoje em dia, né, 2026, as pessoas que praticam parkour nas comunidades, vocês acham que eles valorizam mais o atleta da academia virtuose da coisa, ou vocês ainda acham que a gente valoriza o cara da rua, ou os dois? Cara, eu acho que historicamente a gente tinha um preconceito com quem treinava na academia, tá ligado? E isso vem se desconstruindo com o tempo, tá ligado? Mas eu ainda acho que o parkour da rua ele é muito mais valorizado que o parkour da academia. A galera curte mais, olha mais pra esse parkour, mano. Massa. Eu acredito ainda que o parkour e a estética da rua é o que predomina. Embora ainda esteja assim, perdendo um pouco a força que a galera tinha de falar mal de quem treina só em ginásio e tal. Eu sinto falta de viver as coisas na rua, de trocar aquele olhar, sabe? Um olhar de bicho mesmo, eu vou chegar naquele salto e tal, e é um salto que eu nunca fiz, é um ambiente que eu nunca estive. Então, se eu fosse dizer que no ginásio a gente acaba adaptando as coisas pra gente, na rua a gente tem que adaptar o nosso pra se encaixar lá. E o parkour em 2026, ele tá dizendo pra mim assim, tem alguma coisa nesse ambiente que só dá pra fazer nesse ambiente e que seria legal se você achasse ele aqui. E talvez sem esse ambiente aquele movimento não exista, sabe? E é isso que tem trazido a vontade de fazer parkour pra mim, sabe? Não só mais mandar saltos livres e tal, mas sim produzir uma coisa que tem a ver com aquele ambiente que eu estou. Meus irmãos, muito obrigado. Enfim, tô querendo falar com vocês há muito tempo. Amo vocês pra caramba. Tipo, a gente se conhece há muito tempo. Obrigado por compartilhar um pouco da opinião de vocês. Obrigado por estar aí no Papo de Muro nessa temporada. É uma honra estar aqui com vocês, visitar a casa de vocês. Espero que a gente se veja mais vezes em breve. Com certeza, é nóis. Valeu demais, meu irmão. Tem que colar mais aí, já tava prometendo essa faz anos, que nem a gente comentou. Valeu, meu irmão. Obrigado. É isso, pelo menos saiu esse, hein? Saiu, aê, porra!